Olá pessoal, Rafael Veloso falando aqui e hoje nós vamos continuar a falar sobre os medidores de nível, tá? Então, no último vídeo estávamos falando sobre medidores de nível por pressão diferencial e tínhamos visto situações onde o tanque ele era aberto, então isso aqui não existia nos tanques que a gente tinha visto até então. E em tanques fechados, como acontece com esse aqui, por exemplo, ó, essa saída aqui, que é a saída low, ela não pode estar disposta para a atmosfera. Ela tem que estar disposta aqui na entrada do tanque. Senão você vai fazer uma medição de pressão de maneira equivocada, de maneira errada. E eu já explico por que que você vai fazer essa medida de maneira equivocada. Olha só, dentro desse tanque aqui, você vai ter uma pressão causada por um gás aqui dentro, ó, que eu vou colocar P gás. Tá? Na situação anterior, a pressão aqui dentro era a pressão atmosférica. Então essa pressão atmosférica ela era causada em cima deste fluido, que era causada aqui no lado high do sensor. A pressão atmosférica também era provocada no lado low. Então, pressão atmosférica no lado alto, no lado high e no lado low, então ela se anulava. Só que aqui nós não temos a pressão atmosférica agindo sobre o tanque. A pressão atmosférica ela não existe que agindo sobre o tanque. A pressão que vai agir sobre o lado high e o lado low deve ser a pressão do gás que está dentro do tanque, para que elas se anulem aqui, ó, e o seu equipamento registre apenas a pressão, né, efetivamente apenas a pressão causada pela coluna de líquido, tá? Então, neste caso, então, o lado low, você precisa conectar ele no seu tanque, beleza? Esse é o caso de medição de tanques pressurizados. Então, a câmara de alta pressão vai ser a soma exercida pela superfície do líquido mais a pressão do gás que está acima do líquido. E na câmara de baixa pressão, na low, né, nessa câmara aqui, ó, vai ser a pressão interna do tanque só. Então, essa pressão interna, que é a pressão do gás, vai se anular tanto no lado na câmara de alta pressão e na câmara de baixa pressão. Tá? Aí eu vou fazer uma conta com isso aqui, ó, mostrando como que se calcula range, esse tipo de coisa. Mais pra frente eu faço algumas continhas em relação a isso aqui. Tem essa outra situação aqui, ó, que eu já até dei uma introduzida na última aula, que é chamado supressão de zero. O que é supressão de zero? Muitas das vezes esse equipamento ele é instalado bem abaixo do tanque. Às vezes o tanque está num lugar bem alto e aí você precisa instalar o equipamento embaixo para o operador poder enxergar o visor dele, né? E se ele é instalado embaixo, muitas das vezes você tem uma coluna de fluido que fica entre o tanque e o sensor. E essa coluna de fluido ela tem que ser observada, e você tem que tomar cuidado com ela, porque é o seguinte, ó, se o seu tanque estiver a 0%, vamos esvaziar esse tanque aqui, ó, vamos imaginar que esse tanque está a 0%. Esvaziei o tanque. Se esse tanque estiver a 0%, o seu sensor ele não vai mostrar zero de pressão, não. O seu sensor, quando você tiver a 0% de tanque, quando seu tanque estiver a 0%, o seu sensor ele vai te mostrar a pressão é proporcional a esta altura de coluna de líquido aqui, ó. Vamos supor que ele te mostre aí 1000 milímetros de água. Então esses 1000 milímetros de água aqui, eles têm que ser suprimidos, né? Eles têm que significar 0%. Porque se você não fizer isso, ao observar 1000 aqui milímetros de água, você vai achar que o seu tanque tem um líquido que está causando esses 1000, mas na verdade seu tanque está vazio. Então por isso que chama supressão de zero, porque esse valor aqui ele tem que ser suprimido, tá? Então a coluna de líquido se formará com a altura do líquido dentro da tomada de impulso, que é essa coluna aqui, ó. E se o problema não for contornado, o transmissor indicará um nível superior ao real. Você vai achar que ele já tem aqui essa pressão, essa pressão aqui, ó, mas na verdade ele estará vazio, ele estará com 0%. Aqui tem um exercício para a gente fazer juntos aqui agora, para determinar primeiro o range do instrumento, desse instrumento nessa situação aqui, ó. Depois, a saída do instrumento, quando o nível for 37%, depois o nível, quando a saída for 13%,
0,6%. Eu queria que você parasse o vídeo agora e tentasse fazer esse exercício sozinho. Eu vou aproximar aqui, ó, e aí você vai tentar fazer o exercício sozinho. Depois a gente faz ele juntos, tá? Então pausa o vídeo aí e tenta fazer o exercício sozinho. Ciente de que você já tentou, então, vamos fazer agora o range do equipamento, beleza? Então o range vai ser o quê? O máximo, né, do equipamento. Quando o tanque estiver cheio, vai ser o máximo que o equipamento vai medir. E a leitura do mínimo do equipamento, que é quando o tanque estiver vazio, tá? Então, com o tanque cheio, né? Vou colocar aqui ao máximo. Com o tanque cheio, o ΔP fica assim, ó. ΔP é sempre a pressão no lado na câmara de alta pressão e menos a câmara de baixa pressão. Vai ser essas pressões aí. Então, na câmara de alta, você tem, ó, uma altura de 500 e a densidade relativa é 1,8. Além dessa coluna aqui que vale 500 centímetros de água, você tem ainda essa coluninha aqui que vale 50. Como ele não informou a densidade do fluido que está nessa coluna, nós vamos considerar que é a mesma densidade, tá? Então dá num total de, para a parte alta, vai ser 500 vezes a densidade relativa, que é 1,8, mais essa coluninha de fluido aqui, ó, 50 vezes 1,8. Poderia ter juntado as duas já também, tá, gente? Além disso, ainda tem a pressão atmosférica aqui agindo, ó. O tanque está aberto, né? Então você tem aqui a pressão atmosférica. Na câmara de baixa pressão, que é esta câmara aqui, ó, você tem apenas a pressão atmosférica. Então, menos pressão atmosférica. Aí você corta as pressões atmosféricas, certo? E a sua pressão registrada vai ser a soma destas variáveis aqui dessa continha. Deixa eu fazer essa conta aqui, peraí. 50 vezes 1,8. 990. 990 o quê? A unidade aqui é centímetros, né? Quando você faz a conta com essa densidade relativa, acaba sendo a medida, né? Que no caso centímetros, de coluna de água, tá? Então aqui está em centímetros de H2O. Então esse é o valor máximo do seu range. E o valor mínimo do seu range, quando o seu tanque estiver vazio, esta partezinha aqui, ó, vai zerar. No lugar de 500, você vai ter 0. Então, quando for mínimo, você vai ter o ΔP, vai ser apenas 50 vezes 1,8, que dá 90. Então, o seu range vai de 990 centímetros de água até 90 centímetros de água. Ele está querendo aqui em polegadas de H2O. Eu sei o seguinte, ó, que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, 990 centímetros de água vai ser x polegada. Com isso, eu sei qual que é o limite máximo, né? Para a parte máxima aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui melhor. Vamos passar isso aqui para cá. E esse mínimo aqui eu desço um pouquinho. Então esse x aqui, ó, vamos fazer lá na calculadorinha. Esse x aqui vai dar 990 dividido por 2,54. 990 dividido por 2,54. Então vai dar 390 polegadas, 389,8. Então dá 389,8 polegadas de H2O. Esse é o range máximo, tá? É a parte superior do range. Agora vamos ver o inferior aqui, ó. O inferior aqui vai dar 90 dividido por 2,54. Dá 35,4. 35,4 polegadas de H2O. Então aqui em cima, ó, quer dizer que ele vai de 35,4
a 389,8 polegadas de H2O. Olha lá, descobrimos o range do instrumento em polegadas. Ele está perguntando aqui, gente, ó, qual vai ser a saída do instrumento quando o nível for de 37%. Olha, o instrumento ele funciona com a saída de 3 a 15 PSI. Tá? Essa questão de saída aí é aquele cálculo que eu ensinei para vocês em uma aula anterior aí, ó, que a saída, o Y, vai ser o span vezes o X em percentual com mais o valor mínimo, né, o zero vivo. Beleza? Então vamos lá, ó. O Y de saída vai ser... Qual que é o span? O que é o span do equipamento? O span é essa faixa aqui, ó. Vai ser esse valor, 389,8 menos 35,4. 389,8 9,8 menos 35,4. Então o span vai dar 354,4. 354,4. Não, gente, esse span é em cima do sinal de saída. O span então vai ser, ó, de 13 a 15, vai dar 12. É o span em cima do sinal de saída, tá? O percentual que ele quer é de 37%. Então é 0,37. Mais o mínimo do sinal que é 3. Tá? Então esse sinal de saída vai ser 12 vezes 0,37 mais 3. 12 vezes 0,37 mais 3. Então vai ter um sinal de saída aí de... Aqui ficou mais, ó. É 12 vezes 0,37 mais 3. Tem um sinal de saída de 7,44. 7,44. Então aqui o sinal de saída vai ser 7,44. Vou apagar essa bagunça toda aqui, tá? Para a gente poder prosseguir. Então isso aqui eu vou apagar. Isso aqui também. Isso aqui também. Joia. E aí tá perguntando qual vai ser o nível quando a saída for 13,6. Então aqui já é o contrário, ele está dando a saída, ó. Então 13,6 é a saída. Isso é igual ao span, que é 12, vezes o percentual, que eu não sei qual que é o percentual, mais o zero vivo, que é 3. Então, pegando esse 3 jogando para o lado de lá, esse 3 aqui jogando para lá negativo, 12x vai ser igual a 10,6. E por isso x vai dar 10,6 por 12. 10,6 dividido por 12. Vai dar 0,8833. Então, 88,3% do nível. Então, dá 88,3%. Né? Esse 88,3% representa quanto de 500? Desses 500 aqui. Vamos ver. Então, isso aqui vezes 500 significa que o nível está a 441 centímetros de água. Deixa eu ver qual que é a representação que ele está querendo aqui. 441 centímetros de água. Ou, né, se eu quiser saber a medida em altura, vai ser isso aqui. Ou então, 88,3% do total. Eu queria em porcentagem, acabamos descobrindo da água aí, tá? Outra estratégia que o pessoal faz bastante é a elevação do zero. O que acontece? Às vezes o seu fluido ele é muito viscoso, ou ele é perigoso, ou ele você tem que trabalhar às vezes com o tanque fechado, igual tá aqui, ó. E o seu fluido às vezes ele condensa aqui nessa tubulação, ó. E se ele condensar nessa tubulação aqui, ó, deixa eu apagar. Se ele condensar nessa tubulação, o que vai acontecer? Aqui nessa tubulação, vou desenhar essa tubulação um pouco maior. Então imagine aqui que você tem um tubo. E esse tubo está ligando aqui, ó.
Se esse fluido condensar nessa tubulação, onde você deveria ter gás, aqui você deveria ter um gás, ó, aqui dentro. Você deveria ter um gás aqui, ó. E esse gás devia estar pressionando aqui. Só que se você tiver um líquido, se ele condensar, né, se o vapor gerado aqui, ó, se o vapor gerado aqui, ó, resolver condensar aqui dentro, você vai acabar tendo um líquido aqui dentro, ó. E esse líquido, essa coluna de líquido, vai causar uma pressão neste lado. Oh, meu Deus. Esse líquido vai causar uma pressão, cadê? Aqui. Esse líquido vai causar uma pressão desse lado aqui, ó, essa coluna de líquido, vai causar uma pressão nesse lado que não estava sendo calculada por você. Então, às vezes, o que você faz? Você já enche essa coluna toda aqui, ó, com um líquido de densidade conhecida, certo? Por quê? Aqui não vai acontecer. Se condensar aqui nesse tubo aqui, ó, se o líquido condensar nesse tubo, ele acaba retornando aqui para o tanque. Geralmente você enche até com o próprio líquido do tanque aqui, ele acaba retornando para o tanque aqui, e aí você não tem problema. Tá? E aí as situações que você faz isso é essa que eu acabei de falar, né? Se o líquido resolver condensar ali. Quando o líquido possuir alta viscosidade, quando ele demorar a escoar. Se ele for corrosivo, aí você vai precisar fazer aquilo lá. Às vezes, quando ele é corrosivo, você coloca um outro fluido nesta parte aqui, ó, um outro fluido nessa parte e um outro fluido nessa parte aqui, ó, um fluido diferente do que está aqui no tanque. Porque esse fluido corrosivo ele pode agredir o diafragma aqui do equipamento, né? E aí você começa a ter problemas. Beleza? Então é necessário o sistema de selagem nas tubulações de impulso. Esse sistema de selagem aqui é aquele que eu disse, que você coloca um outro fluido ou você coloca uma tubulação intermediária, um diafragma intermediário, para não pegar no diafragma do equipamento em específico, tá? Nas câmaras de alta. Então isso acaba sendo necessário quando você preenche de fluido aqui assim, ó, acaba sendo necessário o que a gente chama de elevação de zero. Por que elevação de zero? Nesse tipo de situação que está demonstrado aqui, ó, vamos imaginar, nessa situação, que você esvaziou o seu tanque. Deixa eu esvaziar esse tanque aqui. Você esvaziou o seu tanque. E ao esvaziar esse tanque, qual vai ser a pressão registrada pelo equipamento com ele vazio? A pressão registrada vai ser sempre a mesma continha, ó. O ΔP vai ser o P no lado high menos o P do lado low. Um menos o outro. Do lado high, você vai ter o quê? Só a pressão do gás que está dentro do tanque. Então aqui você vai ter Pgas. ΔP é igual. Do lado low, você vai ter essa pressão de gás que vai estar apertando aqui, e além disso você vai ter a pressão causada por esta coluna de fluido aqui que tem essa altura aqui H. Então aqui você vai ter Pgas mais a pressão causada pela altura de fluido. Então essa pressão de gás aqui, ó, corta com essa pressão de gás, e você vai ter o registro de um ΔP negativo, ó, menos, no valor de menos, a pressão causada por essa coluna de fluido. Então, esse valor negativo ele precisa ser elevado. O seu 0%, ele vai ter um valor negativo de, por exemplo, menos 1000 milímetros de água. Caso essa coluna aqui seja de água e seja de 1 metro, vai registrar menos 1000. Tá? Então, o seu 0% do seu tanque vai ter este sinal de recepção no seu sensor. Então, na hora que você for avaliar o significado disso, você tem que considerar que isso daqui é o seu zero. Por isso que a gente chama de elevação de zero. Você precisa elevar esse valor aqui, porque esse valor que é negativo, ele na verdade representa zero. Né? Representa 0%, ele representa um valor maior, ele não representa um valor negativo. É só a pressão registrada pelo seu sensor. Tá? Aqui nós temos uma atividade para a gente fazer que considera esta situação que a gente acabou de expor aqui, que eu acabei de expor para vocês, tá? E aí eu queria que vocês novamente tentassem fazer sozinhos, tá?
E qual que é a ideia aqui? É calcular a pressão registrada por este sensor aqui, ó, nessa situação que está exposta aí. E eu queria que vocês tomassem cuidado, porque aqui as densidades são diferentes. Ó. A densidade aqui é 2, a densidade aqui é 1 e a densidade aqui é 1. Beleza? Pausa o vídeo aí e tenta calcular qual que vai ser o ΔP desse sensor aqui, por favor. Então já pausou, né? Já tentou fazer. Vamos fazer agora juntos. Vou apagar esse negócio aqui, ó. Qual que vai ser a pressão, então? Vou colocar um pretinho. Qual vai ser a pressão, então, registrada no lado high, na câmara de alta pressão? Na câmara de alta pressão, você vai ter... Deixa eu fazer de maneira isolada aqui, ó. Na câmara de alta, você vai ter a pressão do gás, que é essa pressão aqui, ó, que está fazendo força nesse sentido aqui. Além disso, você vai ter a pressão dessa coluna de fluido aqui, ó, que eu vou chamar de H1. Vamos considerar, já que eu não sei qual que é a altura desse H1 aqui, ó, a gente vai tentar calcular qual é o range desse equipamento, tá? Então vamos considerar a altura máxima de 2 aqui inicialmente. Deixa eu adicionar uma folha aqui. Que tá com pouco espaço ali. Então vamos lá tentar calcular o range. Delta P vai ser sempre P alto menos P baixo. O P alto vai ter o P do gás causado ali. Aí eu vou ter... vamos imaginar, a gente vai imaginar que o tanque está cheio, né? Então o tanque está cheio aqui, ó. Primeiro para a gente ver qual que é o positivo. Então com o tanque cheio eu vou ter 2 metros aqui, ó, de fluido com a densidade igual a 2. Então é 2 vezes 2. Mas eu vou ter 0,8 metros de um fluido com densidade igual a 1. Então mais 0,8 vezes 1. Então isso é a pressão que vai estar sendo infligida, se o tanque estiver cheio, nesta tomada de pressão aqui, tá? Nessa câmara de pressão. Beleza? E do lado low? Do lado low, eu vou ter a pressão do gás. Além da pressão do gás, eu vou ter a pressão causada por esses 2,8 metros de fluido que tem densidade igual a 1. Então, mais 2,8 vezes 1. Tá? Então, se eu fizer o ΔP, que vai ser, ó, vai ser o high. Isso aqui é o high. Menos o low. Essa pressão do gás vai acabar cortando. Pressão do gás corta a pressão do gás. E aí o ΔP máximo, né, quando o tanque estiver cheio, vai ser 2 vezes 2 dá 4. 0,8 vezes 1 dá 0,8. Menos 2,8 vezes 1 dá 2,8. Então 4 mais 0,8, isso aqui dá 4,8 menos 2,8, que dá 4. 4 o quê? A unidade lá não era metros? Era metros, ó, metros. Então é metros de coluna d'água. Metros de H2O. 4 não, 2. Aqui é 2. 2 metros de coluna d'água. Então, quando o tanque estiver cheio, 2 metros de coluna d'água. E quando ele estiver vazio? Vou colocar aqui, cheio. E quando ele estiver vazio? Quando ele estiver vazio, o ΔP vai desconsiderar esta partezinha aqui, ó, do 2 vezes 2. Né? Esta quantidade aqui de líquido não vai ter ali no tanque. Beleza? Então, eu vou copiar o mesmo ΔP aqui. Só que eu vou apagar o 2 vezes 2 ali. Então, isso aqui dá 0,8 menos 2,8, que dá igual a menos 2 metros de coluna d'água. Isso é o que o sensor vai registrar. Então, o range do sensor aí, como ele está estabelecido,
vai de menos 2 até 2. Então, menos 2 vai significar 0% do tanque. O tanque está vazio. E 2 vai significar que o tanque está cheio. Beleza? E o sensor ele vai variar nessa faixa aí de menos 2 até 2. Então, o range dele vai de menos 2 a 2. Belezinha? Eu espero que vocês tenham tentado fazer sozinhos aí e acertado. Olha lá, ó, o range aqui, ó. Colinha. Portanto, o range, tananã. Olha esse sensor, esse tipo de sensor instalado aqui, ó. Esse aqui é o sensor. Deixa eu pegar aqui, acho que o branco vai ficar bom. Esse aqui é o sensor, né? E aqui nós temos as linhas, ó. Esta linha daqui, ó, vai ser ligada aqui no low, que é embaixo. E esta outra linha aqui, ó, vai ser ligada lá em cima, na câmera alta. Joia? E esse tanque aqui é um tanque fechadinho, tá? Olha o aparelho aqui, ó, uma imagem do aparelho. Esse aparelho aqui ele é um aparelho selado. Então, dentro dessa mangueira aqui, ó, você tem um silicone, né? E esse silicone ele transmite a pressão que é provocada aqui. Aqui tem um flange, ó, isso aqui é um flange. Do lado de lá do flange tem um diafragmazinho e esse diafragma vai transmitir a pressão por essas mangueirinhas até chegar no equipamento aqui, tá? Esse aqui é um equipamento seladinho. Um outro jeito de medir o nível, gente, é por empuxo, usando o princípio de Arquimedes aí. Qual o princípio que é esse? Ó? O empuxo ele é calculado da seguinte forma. Ele é o volume deslocado de líquido. Então, por exemplo, um navio, ele deslocou de líquido esse volume aqui. Ó. Este volume aqui foi o volume deslocado pelo navio de líquido, ó, que é o que está mostrando aqui nessa série. Então, esse navio, quando ele entrou na água, ele deslocou este volume de líquido. Tá? E aí esse volume você vai multiplicar pelo peso específico da água. Lembrando que peso específico é densidade vezes gravidade. Quando você multiplica essas duas variáveis, você vai ter um empuxo que vai ser provocado. Tá? Mas de qualquer forma, ó, esse navio aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ele vai ficar sempre um percentual específico sobre a água. Ele vai ficar com uma quantidade específica sobre a água. Se você aumentar o nível de água, o navio ele vai subir junto. Se você reduzir o nível da água, o navio ele vai descer junto, certo? Então, colocando esse equipamento desse jeito que está aqui, ó, se o nível da água subir, ele sobe junto, como se fosse uma boia, né? E aí ele movimenta esse ponteiro aqui. Qual que é o diferencial dessa parte de medir o nível por empuxo? Nesse caso, eu consigo colocar esse equipamento, se eu calcular os empuxos aqui de maneira certinha e tudo mais, eu consigo colocar essa boia de empuxo aqui, ó, entre dois líquidos. Então, se eu tiver uma situação de medição de nível em um tanque que é bifásico, se eu tiver duas fases em um tanque, eu precisar medir o nível de um dos líquidos, eu consigo, por cálculo de empuxo, saber qual que é a densidade do objeto que eu vou colocar, qual que é a densidade do objeto que eu vou colocar, para que ele fique num lugar específico, por exemplo, entre a água e o óleo. Eu tenho que colocar um equipamento que tem densidade de tipo assim 0,95, um pouquinho menor do que a densidade da água, porque aí eu vou conseguir medir o nível da água o tempo inteiro, tá? Aqui tem um equipamento desse instalado em campo, como geralmente eu mostro. Aqui está falando sobre aquilo que eu falei, de dois líquidos diferentes, exemplos, torre de destilação, torre de lavagem, decantadores. Outra maneira de medir o nível é por capacitância. Então, como que você faz isso? No tanque aqui, ó, você vai medir a capacitância entre uma sonda que você vai colocar dentro do tanque e a parede externa do tanque. Então, a capacitância entre a sonda e a parede, ela varia de acordo com a permissividade elétrica do material e a permissividade elétrica do ar que está aqui em cima. Então, na hora que você aumenta a quantidade de líquido, você vai ter variação, você vai ter uma área com maior permissividade do material e aí a capacitância muda. A capacitância mudando, né, através dessa continha aqui, ó, você consegue, né, obter qual que é a altura, o H, isolar, fazer uma relação entre capacitância e altura, tá? Isso geralmente é haste, que está falando de algumas particularidades, que se o líquido conduzir corrente elétrica, você tem que isolar os terminais, né? Esse terminalzinho aqui ele tem que ser isolado, se o líquido for um eletrólito, se esse líquido aqui for um eletrólito. E aí que está falando das medições de nível
que são muito utilizadas, que é a medição de nível por ultrassom, e depois vai falar da medição de nível por radar. Então, o ultrassom é uma faixa de som numa frequência de 20 kHz, então uma frequência relativamente alta para o ouvido humano. O ouvido humano ele escuta até 16 kHz aproximadamente. Então, acima disso ele não escuta. E qual que é o princípio? A onda ela vai ser emitida. O tempo em que ela é emitida, ela bate na superfície da água e ela começa a retornar. E aí esse sensor aqui capta o retorno dela. De acordo com o tempo que ela demora para sair, bater na superfície da água e retornar, você consegue calcular qual que é o nível aí por esse medidor. Aqui tem algumas imagens desse tipo de medidor. Geralmente ele é um medidor cônico e é um piezomaterial, né, um material com característica piezoelétrica, que é colocado aqui para produzir essa onda aí ultrassônica, tá? Que é naquela frequência lá. Aqui mais fotos dos equipamentos. Esse aqui é um que eu usei durante o mestrado e tinha esse princípio de funcionamento. Tá? Já o radar ele vai usar uma frequência na faixa da questão, uma frequência eletromagnética para poder fazer a medição. Ele é melhor do que o ultrassom porque ele despreza, por exemplo, espuma. Então você consegue fazer uma medição, por mais que a superfície do seu líquido tenha espuma, ou que tenha poeira, ou que tenha qualquer tipo de coisa nesse sentido, o medidor por radar, ele despreza esse tipo de situação por causa do tipo de onda que ele emite. É uma onda de alta frequência, uma frequência maior. Então acaba ignorando poeira, espuma e tudo mais. Durante o mestrado, por exemplo, esse sensor aqui me deu trabalho porque o líquido que eu estava medindo, ele tinha uma quantidade excessiva de espuma. Né? Além disso, tinha bolha, gerava umas turbulências lá, e esse sensor ele não era o mais adequado para mim, no caso. Só que o sensor por radar ele é muito mais caro, né? E verba pública é complicado. Aqui está um exemplo de dois sensores por radar. Esse sensor aqui é um sensor guiado, né? Então a onda eletromagnética ela é acompanhada por essa haste, né? E ela bate na superfície do líquido e pode voltar naturalmente. Já aqui é sem ser guiado, né? Mas o princípio é o mesmo, tá? Ele tem uma sensibilidade muito grande. Ele chega a detectar diferenças de 1 milímetro na altura do nível, então é bem preciso. Ele é usado, por exemplo, para medição em silos, de nível de grãos e tudo mais, tá? Aqui está falando do radar. E a forma descontínua eu vou deixar para um próximo vídeo.